Olá, amigos do Facebook, tudo bem? Vamos lá, estamos aqui ao vivo, falarmos mais uma oportunidade para falarmos da Palavra de Deus. Estamos aguardando aqui a chegada dos nossos queridos. Mais uma noite para podermos compartilhar aquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Sejam bem-vindos, aqueles que estão aí online, um prazer recebê-los. Estaremos juntos aqui pelos próximos minutos para poder bater aquele papo sobre a Palavra de Deus. Semana passada estivemos aqui, foi muito bom. Muitos amigos que eu já não vi há bastante tempo. Tivemos a oportunidade de estar juntos aqui, foi muito bom. E hoje vamos estar aqui tirando mais um tempinho. Já estão chegando aqui os nossos queridos. Sejam bem-vindos. Vamos participar, vamos conversar sobre aquilo que Deus tem falado aos nossos corações, né? Deus tem tido muitas oportunidades para falar aos nossos corações. Então, vamos ter a oportunidade de poder compartilhar essa experiência diária que nós temos tido com o Senhor, né? É muito bom estar com vocês aqui, mas essa oportunidade, muito bom poder ter esse espaço para, embora a gente esteja na nossa casa aqui diariamente, poder estarmos juntos, né? Uns com os outros aqui, conversando sobre essa palavra tão poderosa que é a palavra do nosso Deus. Já estamos aqui com a Ayla, estamos aqui com a Cristiane, duas queridas amigas de muito tempo. Não nos vemos há muito tempo, mas nos falamos com certa frequência. É muito bom estar com vocês por aqui. Está chegando aqui mais gente. Amém, Ayla. Muito bom. Quem mais que já chegou? Temos mais alguém aqui. Vamos lá. Hoje é um dia muito especial para todos nós, né? Um dia que o Senhor nos deu, um dia de alegria, um dia de podermos compartilhar nossas experiências. Coloca aqui o seu comentário, coloca aqui o seu oi, e vai ser um prazer estar conversando com você por aqui. Márcia Mora, quanto tempo, hein? Prazer, Márcia, estar aqui com a gente. Marta Oliveira, minha esposa, está aqui do meu lado, assistindo também, participando. Ela vai interagir com vocês aqui, dando as boas-vindas. Eu não consigo escrever ao mesmo tempo. Estou rolando aqui a telinha para ver quem já está chegando. Muito bom estar com vocês, viu? Prazer muito grande. Quem mais está chegando aqui? Cristiane Silva. Olha isso, quanta gente amiga aqui presente. Vamos aguardando. Renato Henrique Cise, médico querido, amado, diretamente de Itaipava, estamos juntos aqui, é um prazer estar com você. Vamos aguardar mais um pouquinho, que os queridos estão chegando. Muito bom, Marta está me dizendo aqui que o Vando também já entrou. Que bom, Vando, estar aqui com você, viu? Vando, querido pai do Davi, grande amigo, jovem muito especial, muito querido, viu? E como é que vocês têm passado, como é que vocês têm estado aí no dia a dia do Covid, dessa quarentena? Você está aproveitando mais as oportunidades do que as dificuldades? Ou as dificuldades estão um pouco pesadas? Vamos lá, vamos falar um pouquinho. Hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre José. Semana passada nós conversamos sobre José. Falamos aqui... o Davi também está assistindo. O Wanda está dizendo aqui que o Davi também está assistindo. Que bom. Semana passada falamos sobre José. José, no meio daquela crise toda, ele teve uma estratégia, ele foi confiante, né? Ele perseverou e tinha uma visão, né? Qual a visão que você está tendo para os dias que vêm pela frente? O que você tem esperado dos dias que vêm pela frente, né? Nós vamos parar um minuto, vamos fazer uma oração para darmos aqui continuidade. Estou esperando mais alguns queridos chegarem. Recebi muitas ligações aqui pelo meu inbox do WhatsApp. E estão chegando aqui. Marco Ambrósio, querido Marco Ambrósio. Poxa, que prazer estar com você aqui, Marcão. Muito bom. Você e a sua família são muito queridos, viu?
Histórias assim muito relevantes temos juntos, viu? E vocês sabem que história é uma coisa que a gente constrói. Não é uma coisa que a gente consegue apagar, a gente apenas consegue construir. Então vamos orar nesse momento para podermos dar seguimento ao nosso encontro, amém? Senhor Deus, nós te bendizemos e louvamos, te agradecemos por essa oportunidade de podermos estar aqui reunidos e podermos compartilhar um pouco da palavra que o Senhor tem colocado em nossos corações. Eu fico muito feliz de poder reencontrar amigos tão queridos, que já não nos vemos pessoalmente há tanto tempo, podermos aproveitar desse canal que está disponível para podermos conversar, podermos compartilhar e investir esse tempo na tua presença. Fica conosco e que as palavras que forem ditas aqui sejam dirigidas pelo teu Espírito Santo e possa gerar em nossos corações aquilo que é a tua vontade. Tua palavra não volta vazia sem que antes cumpra o propósito para o qual ela for liberada. Eu creio que nessa noite só tem um propósito para falar aos nossos corações. Eu quero te pedir isso, que o Senhor possa fazer isso em cada um dos nossos corações, não só dos que estão ouvindo, mas também na minha vida que estou falando, na minha família, que o Senhor possa nos alcançar a todos nós e cumprir o teu propósito em nossas vidas. Oramos, já agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Vamos lá. Semana passada eu falei um pouco sobre José e eu coloquei na chamada dessa semana, que mais que José viu, né? José, quando chegou no final daquele momento em que se deu a conhecer aos seus irmãos, ele disse para os seus irmãos não ficarem tristes com eles mesmos, porque Deus havia feito aquilo para que ele preservasse a vida dos seus irmãos e desse um grande livramento. Esse foi o relato que José deu a seus irmãos. Mas se nós pararmos para prestar atenção na história de José, nós vamos tirar dali muitas lições que são proveitosas para o nosso dia hoje, para a situação que nós estamos vivendo hoje. E eu queria voltar um pouquinho no tempo e lembrar algumas coisas que aconteceram na vida de José. Sabemos muito bem que a visão da palavra que Deus dava era transmitida de pai para filho, deste para os seus filhos e assim de geração em geração. Os pais costumavam a compartilhar com os seus filhos a palavra, então de geração em geração essa palavra era falada, era explicada, os testemunhos eram ditos, eles haviam relatos daquilo que Deus tinha feito ao longo das suas gerações. Se nós formos, eu queria começar a palavra dizendo, na semana passada eu comecei com o texto de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 15, que diz que tudo que é, já foi, e tudo que há de vir também já foi, ou seja, não tem nada novo. O que nós estamos vivendo, essa crise, dessa pandemia mundial, causada por um vírus que se espalhou pela humanidade, não tem nada de novo. Já aconteceram crises no passado que afetaram a humanidade, e lá aconteceram soluções, homens tiveram palavras, direcionamento de Deus, soluções aconteceram. Então, certamente no meio desta crise, Deus tem levantado muitos homens que têm falado para nós pela mídia social, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, tantas maneiras, pelo WhatsApp. Nós temos tido a oportunidade de ter tantas palavras que elas têm se completado. Ontem, na verdade, eu tive o privilégio de participar de um momento de oração de uma igreja de Itaperuna, onde as minhas cunhadas frequentam, meus cunhados, e o pastor terminou aquela oração exatamente com a mesma palavra que o nosso pastor aqui da Igreja Batista, onde nós frequentamos, o pastor Josué Valandro, terminou um congresso no sábado retrasado, fechando com a mesma palavra, convocando a igreja a ser uma voz profética no meio dessa geração, falando aquilo que Deus tem falado ao longo de todas as outras gerações. Na verdade, nós não precisamos criar nada novo, nós temos uma palavra que está inserida aqui na Bíblia Sagrada, e nós temos o que dizer, não só para essa crise, mas como para qualquer outra. Então tem sido muito gratificante ver isso. Eu queria voltar um pouquinho lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, se você puder abrir, se estiver com a sua Bíblia, seja no tablet, no telefone, seja onde for, abre comigo lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, e você vai ver uma promessa, que ela é universal e ela vale para os dias de hoje, onde no capítulo 1 disse assim a palavra de Deus: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei,
Deus estava apontando ali um lugar para onde queria levar Abraão. E de ti eu farei uma grande nação, uma promessa. Né? E ele termina o versículo de número 3, dizendo que ele abençoaria os que te abençoarem, farei de ti uma grande nação e abençoarei, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus está dando uma palavra para Abraão, dizendo que vai dar a ele uma terra, e vai naquela terra fazer ele abençoado e crescer, ser uma grande nação, e que ele seria a bênção de muitas nações. E nós temos lá agora falando de José. Temos Abraão, Isaque, Jacó e José. Essas gerações, elas compartilharam dessa visão que Deus deixou. Essas gerações, essa visão que Deus deu para Abraão, ela permeou toda essa geração, desde Abraão, e ela está válida também na nossa vida nos dias de hoje, para mim e para você. Deus quer nos dar uma terra prometida, Deus quer nos fazer um povo grande e Deus quer que as famílias sejam benditas através da nossa família. Então eu e você somos canais de bênção para as famílias que estiverem à nossa volta, a partir da nossa família, para essas famílias à volta de nós. É muito interessante que no passar dessa história entre Abraão, Isaque, Jacó e José, nós temos aqui em Gênesis, por exemplo, 26, no capítulo de 1 a 12, eu não vou ler todo, Isaque, o avô de José, ele passa por um período de fome, ele passa por uma crise muito grande, e ele está lá querendo ir para o Egito, e Deus se aproxima dele e diz assim, olha, você não desce para o Egito, você fica em Gerar, porque eu vou te abençoar. Então, no momento de crise, nós tentamos várias alternativas, mas Deus tem um direcionamento para nós. Deus, naquele momento, para Isaque, disse para ele, você não vai para o Egito, você permanece na terra que eu te disser. E ali permaneceu, então, Isaque naquela terra, começou a cavar os seus poços, e a Bíblia diz que ele enriqueceu, ficou muito próspero, encontrou água nos seus poços, ele desentulhou os poços que haviam sido entulhados do seu pai, e ali então Isaque é abençoado. E a história continua seguindo. Quando a gente chega em Gênesis 28, lá no capítulo 15, há uma promessa para Jacó, Jacó, filho de Isaque, de voltar para a terra. Jacó passou aquela crise toda com seu irmão, ele fugiu, ele depois serviu a seu tio em favor de receber a sua esposa, foi enganado, passou mais tanto tempo trabalhando, enfim, você conhece minha história, a vida de Jacó não foi uma vida simples, foi uma vida difícil, mas Jacó tinha uma promessa de voltar à terra. Que terra? A terra que Deus havia prometido ao seu avô Abraão. Então, agora em Jacó, a promessa é relembrada. Jacó deita naquela pedra, tem um sonho, e Deus revela para ele que ele tem uma terra prometida para Jacó. A vida continua seguindo. Jacó tem os seus filhos, e lá, como último filho, tem José. E José, então, passa pelas situações que passou. Deus, quando falou com Isaque, Deus falou que Isaque iria ter um relacionamento com os seus irmãos. Quando ele fala para Jacó, diz que Jacó vai dominar sobre os filhos da sua mãe. Mas, na verdade, a relação de Jacó com seu irmão não foi uma relação muito simples. Mas Jacó tinha brigado pela primogenitura. Jacó tinha um desejo de ter aquilo que era a promessa de Deus. Agora, José, ele recebe essa mesma palavra do seu pai em sonho. Quando Deus dá a ele o sonho do sol e da lua, dos 11 gravetos, fala da prostração de seus irmãos diante de si, e aquilo lhe custa também muito caro. Ou seja, se percebermos ao longo da história, nós vemos que Deus está construindo a mesma coisa sobre todas essas gerações, querendo levar esse povo para uma terra prometida, por uma promessa de bênçãos, e aqui a gente consegue entender que a história não mudou. Mudaram os personagens, mas a história não mudou. Pois bem, José é vendido como escravo, fica lá servo de Potifar, é preso por causa da mulher de Potifar, depois Faraó tem um sonho, chama José, José recebe uma revelação de Deus sobre o sonho, e ali começa então a estratégia de José, e José dá algumas estratégias que são importantes para nós. José, uma das estratégias que ele diz é o seguinte, olha, nós vamos ter fartura, então vamos economizar no tempo da fartura, vamos guardar 1/5 de toda a nossa produção. Eu pergunto para você, no meio da fartura, ou no meio de um período antes
dessa crise, você se preservou, você cuidou dos seus bens, você cuidou daquilo que Deus deu para você. Como é que você fez? Quantas vezes nós desperdiçamos, não por negligência, mas por não estar preocupado com aquilo que veio pela frente. José se preocupou. Havia uma visão dentro de José. E eu quero chegar com você aonde Deus falou comigo essa semana. José tinha visto que Deus tinha usado a sua vida para preservar a vida da sua família e para preservá-los para um grande livramento. Livramento de quê? Livramento para quê? José tinha essa visão dentro de si. E eu pergunto para você, qual a visão que você tem dentro de você para a sua casa, para a sua vida ministerial, para o seu trabalho, para o seu relacionamento com as pessoas? Como está esse tempo de quarentena? Como está o seu coração? Ele está mais abalado ou está mais confiante? E você está mais crendo que isso vai passar e que você vai daqui a pouco estar numa nova condição, ou seu coração ainda está muito apertado, sem saber exatamente aquilo que vem pela frente? Pois é, eu quero perguntar para você, quais foram as palavras, desde o momento em que você teve um conhecimento de que Jesus Cristo era o Senhor da sua vida, que você entregou a sua vida para Ele, quais foram as palavras que você recebeu? Quais foram as palavras ao longo da sua vida cristã que Deus falou com você? Quais as promessas que Ele tem para você? Quais as promessas que você tem visto Deus fazer para a sua igreja? Não só agora, nesse momento de crise que a gente está vivendo, mas nos últimos anos, nos anos anteriores, de 10 anos para cá. Quais foram as palavras que você tem ouvido sobre nossa nação, sobre o nosso país? Quais são as promessas que você tem recebido para a sua vida pessoal? Pois é, se nós não tivermos cuidado nesse momento, nós vamos estar preocupados com uma doença, com uma enfermidade que tem de verdade matado muitas pessoas. Nós vamos estar preocupados com a questão econômica, que de verdade tem prejudicado muitas famílias, muitas empresas, muitos trabalhos. Mas será que é só isso que está acontecendo? Quando nós olhamos assim mundialmente as evidências do que tem acontecido, nós não podemos nos esquecer que alguns sinais que Deus já vinha dando ao longo do tempo estão se evidenciando, talvez se revelando um pouco mais por conta do nível das nossas emoções tão abaladas por causa de uma crise mundial, e os nossos olhos estão começando a perceber situações que já vinham se acontecendo. A iniquidade se multiplicando, a relação de pais com os filhos se deteriorando, a relação conjugal sendo esfacelada na sociedade, o pecado se multiplicando, a corrupção se multiplicando, a fome se espalhando pelo mundo, tudo isso antes de acontecer essa pandemia que está acontecendo. Então, no meio da pandemia, se nós tirarmos os nossos olhos de toda uma história que Deus vem construindo ao longo dos últimos anos, das últimas décadas, nós vamos perder a visão do que vem pela frente. Nós vamos pedir a Deus um livramento para essa enfermidade. Nós vamos pedir a Deus um livramento para a nossa situação financeira, para a nossa questão de controle doméstico. Mas o que mais Deus quer? Além de nos dar saúde e de nos dar o sustento que nós precisamos. O que Deus mais está querendo da igreja? Então José, no meio daquela crise, os olhos dele estavam talvez muito além da crise. José não estava apenas pensando na saúde e na vida dos seus pais, que não tinham, já estavam começando a ficar sem mantimento por causa da fome que aconteceu na terra. Quando ele se dá a conhecer dos seus irmãos, dos 7 anos de fome que estavam previstos, apenas 2 anos tinham acontecido. Ainda iam acontecer mais 7 anos, mais 5 anos de fome para se completar os 7 anos que Deus tinha falado com ele. Ora, com 2 anos ainda, faltando 5 anos, José estava tão confiante, José estava tão seguro de que ele estava ali para preservar a vida dos irmãos. E ali começa uma nova etapa a partir daqueles 2 anos. A família de José é alimentada, cai na graça de Faraó, eles recebem uma terra para trabalhar, para cultivar, para cuidar do seu gado, e ali eles vão caminhando. Agora eu quero fechar esse momento de conversar com você, para nós orarmos. Eu queria trazer para você um versículo que está lá no capítulo 50 de Gênesis. Abre aí comigo. Capítulo 50 de Gênesis. E é algo que tem estado no meu coração desde que a gente entrou nessa pandemia. É essa visão que Deus deu a José. Diz aqui, a morte de José.
né? O versículo 22 fala que José habitou no Egito, ele a casa do seu pai, viveu 110 anos. Mas no capítulo 24, para mim aqui é um resumo daquilo que estava no coração de José todo esse tempo, desde a sua juventude até a sua idade muito avançada com 110 anos. Ele disse assim, disse José a seus irmãos, eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu louvo a Deus pela fé desse homem, que nos ensina tanto, que além das circunstâncias, por dentro das circunstâncias, não perdeu a visão da promessa de Deus para o seu povo. Ele lembrou a promessa que Deus fez a Abraão lá em Gênesis 12, versículo 1. Eu vou te dar uma terra, eu vou te fazer uma nação grande e eu vou abençoar todas as famílias através de você. Ver apenas que ele era, apenas é uma palavra talvez não adequada, mas ver que ele era o libertador do seu povo da fome e era um agente de preservação da vida, não era tudo o que estava no coração de José. José sabia que aquela fome ia passar, que aquele momento ia passar e que aquele povo sairia daquela terra e ia para a terra que Deus havia dado, prometida, geração a geração a geração antes dele. Então eu quero dizer para você, a pandemia vai passar, a quarentena vai passar, o emprego vai voltar, a prosperidade vai voltar, a saúde vai voltar, se é que você perdeu a sua, você vai avançar, desde que você permaneça com a sua fé voltada no Senhor, nas promessas que Ele tem dado. A Bíblia diz que a porta do inferno não prevalece contra a igreja, a enfermidade não vai prevalecer contra a sua casa, a enfermidade, o desemprego não vai prevalecer contra você, porque Deus tem dado uma promessa, que nós seríamos sustentados por Ele, não por homens. Deus usa homens para que sustentem a minha e a sua vida, e nós louvamos a Deus por isso, pelas pessoas que nos dão emprego, pelas pessoas que acolhem a nossa vida profissional, pelas pessoas que nos ajudam. Louvado seja Deus pela vida delas, mas elas são um instrumento de Deus para poder abençoar aqueles que têm fé nas promessas que Ele fez ao longo do tempo. Queridos, chama-nos muito a atenção, uma pandemia a nível mundial, as promessas que a Bíblia tem para a humanidade, o desfecho do preparo para a volta de Jesus, todos esses sinais já vêm acontecendo há muito tempo. O que eu peço a Deus é que eu e você não percamos a visão daquilo que Deus tem para a sua igreja e não deixemos de propagar aquilo que Deus tem para a sua igreja. Que eu e você sejamos boca de Deus. Como disse o pastor em Itaperuna, pastor Arnolfo, meu amigo, como disse o pastor Josué, nosso pastor, nós somos boca profética de Deus nessa geração. Que Deus levante você e sua casa com autoridade, com graça, com sabedoria, para abrir a sua boca e profetizar que isso tudo vai passar, mas o reino de Deus não passará. Eu quero fechar com você lendo aqui a palavra em Mateus, no capítulo 24, no versículo 35, que diz assim, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Aquele que crê no Senhor Jesus será salvo junto com a sua casa. Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Essa promessa não vai mudar. Essa promessa não vai deixar de ser verdadeira todos os dias. Ela está viva na minha e na sua vida. Ela é fato real para mim e para você. E ela não diz que é dependente das situações. Essa verdade é independente das situações que nós estamos vivendo. Portanto, eu quero encorajar você a não ter medo dessa situação, a não ter medo daquilo que você está vivendo, a confiar que Deus vai levantar você. Quero confessar para você uma coisa, nem sempre os nossos dias são bons, nem sempre meus últimos dias foram bons, nem sempre meus últimos anos foram bons. Alguns que convivem sabem quanto aperto muitos de nós têm passado, mas uma coisa eu quero confessar para você, a fé e a esperança não morreram, a fé e a esperança não saíram da nossa vida, ainda que em algum dia a gente olhe para frente e pareça que não há um horizonte. Talvez você se sinta como uma vez eu me senti viajando, passando pela Serra de Petrópolis. Entrei com o carro pela serra e um nevoeiro muito denso chegou em volta do meu carro. Esses dias eu conversava com a Marta depois de um tempo de oração. Tem momentos que a nossa vida parece envolta num nevoeiro. A gente olha para o lado direito e não vê nada. Olha para o lado esquerdo e não vê nada. Olha em frente e não vê nada. Parece que aquele nevoeiro não vai ter fim. Você não sabe se depois de você tem uma curva. Você não sabe se depois de você tem uma descida ou uma subida. Você não sabe se tem um carro parado. Você não sabe o que vai acontecer. O que nós fazemos? Diminuímos a velocidade.
Nós reduzimos a velocidade, aumentamos a atenção. E naquele dia, eu conhecia muito bem aquela estrada. Eu passava quase toda semana naquela estrada. Uma das coisas que facilita você andar no nevoeiro é quando você conhece a estrada. A estrada de Deus, nós conhecemos uma parte pelo que nós já andamos e a parte que vem pela frente pela promessa. Uma coisa que faz você conhecer a estrada que está à sua frente é conhecer as promessas. Foi o que José fez. A estrada à frente não estava clara, mas a promessa estava viva dentro do coração dele. Naquele dia, nós andando, eu tive que abaixar o vidro do meu carro, colocar a cabeça para o lado de fora para poder contemplar a estrada, porque nossa respiração dentro do carro, a diferença de temperatura, começou a condensar o nosso vidro, o limpador de para-brisa não dava vazão. E eu olhando para fora, quando de repente eu senti um vulto e eu só tive tempo de desviar o meu carro. Uma vaca passou muito perto, quase raspando no meu espelho retrovisor. E ali nós glorificamos a Deus pelo livramento dele. É assim comigo e com você. Ainda que a gente não saiba o que está pela frente da nossa estrada, nós precisamos confiar que a mão de Deus está do nosso lado. Ainda que o imprevisto aconteça no meio do caminho, ainda que o diabo tente lançar situações perto de você para se aproveitar da situação que você está vivendo, a mão de Deus estará sempre sobre você. Essa era a fé de José. Podia passar tudo aquilo, mas uma coisa não ia passar: a promessa que Deus tinha dado a eles para entrar numa nova terra. Eu quero nesse momento fazer uma oração com você que está aqui junto comigo. E eu queria pedir a Deus que desse a mim e a você, a todos nós, que todos nós precisamos disso, força, revelação da sua palavra, presença do Espírito Santo e ousadia para não calar a nossa boca. Em pelo menos você dizer assim: não, eu confio que vai passar. Mas não é dizer assim: eu confio, né? Eu acho que vai passar. Não, levanta a sua cabeça e diz: eu tenho um Deus vivo na minha vida. Eu confio que isso vai passar. Mas o seu parente está doente, mas eu confio que vai passar. Mas você perdeu uma parte do seu emprego, mas eu confio que vai passar. Porque nosso Deus é um Deus provedor, Deus supridor, Deus abençoador, Deus libertador e tantos outros predicados que você conhece dentro da palavra de Deus. Feche seus olhos onde você está. Se você quiser colocar a mão no seu coração, faça isso. Vamos fazer essa oração e vamos colocar a nossa vida diante de Deus, porque certamente, num momento como esse, o que vai nos sustentar mais do que qualquer outra coisa é a confiança de que o Senhor está comigo. Amém? Vamos orar então. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui, podemos conversar uns com os outros, tantos amigos queridos, tantos irmãos que conhecem a tua palavra, talvez alguma pessoa que não tenha ainda tanta intimidade com a sua palavra e possa não entender claramente por que essa confiança tão grande que nós temos. É porque nós temos uma história contigo, Senhor. O Senhor já nos livrou de enfermidades terríveis. O Senhor já nos livrou de acidentes. O Senhor já nos livrou de tantas coisas, Senhor, que nós temos a convicção de que a mão do homem não podia fazer nada naqueles momentos. E o que aconteceu foi providência do Senhor. É a história que temos contigo que nos faz ter essa confiança. Assim como José, ele tinha uma história, o seu pai tinha uma história, seu avô tinha uma história, seu bisavô tinha uma história. Havia promessas sobre eles. E nós temos essa promessa com aqueles que vieram antes de nós, as gerações antes de nós, os homens que viveram antes de nós, como família em Cristo Jesus. Porque a tua palavra diz que quando nós te recebemos como nosso Senhor, nós somos feitos filhos de Deus. Portanto, formamos uma grande família. E essa família tem muitas promessas. E por isso confiamos em ti. Mas eu quero orar nesse momento pelo meu irmão que está assistindo esse vídeo. Aquele que está assistindo essa transmissão ou que venha assistir depois. Que o Senhor possa fortalecer o seu coração. Que o Senhor possa encher o seu coração de fé. O Senhor possa encher a sua vida de coragem para avançar. Todos nós precisamos disso, Senhor. Enche a minha vida também com essa coragem, com essa fé, com essa determinação, com essa esperança, com essa visitação do Espírito Santo, que não nos deixa esquecer o que o Senhor nos ensinou na palavra. Amém. Visita, Senhor, cada um de nós, quando estivermos nos nossos momentos de maior angústia, nos momentos de maior aflição, que o Senhor, meu Deus, venha com seu Espírito Santo aquietando a nossa vida, nos dando paz, nos dando lembrança das promessas que estão aqui nesse livro, chamado Livro da Vida. Que o teu Espírito Santo conforte os nossos corações quando tivermos perdas, como passarmos pelas enfermidades,
quando as lutas do dia a dia, quando o desentendimento chegar à nossa casa, quando bater à nossa porta, Senhor, um inimigo tentando invadir, quando entrar pelas nossas janelas um vento, como se um vento estranho, que de uma hora para outra transforma o momento da nossa casa. Nesses dias em que as famílias estão guardadas dentro de casa para se protegerem contra essa enfermidade que tem assolado a terra, Senhor. Que haja temperança, que haja tolerância, que haja paciência, que haja disposição, que haja manifestação de amor, que haja empatia, que haja, Senhor, graça do Teu Espírito Santo, para que as famílias possam aproveitar esse momento e desenvolver novos relacionamentos, crescerem, Senhor, na intimidade, crescerem no compartilhamento das dificuldades e vencerem juntos as dificuldades que porventura se apresentarem. E quando saírem dessa situação, saiam mais fortes, saiam mais capazes, saiam mais preparadas e saiam cada vez mais dispostas a manifestar pelos quatro cantos da terra que o Senhor é quem faz essas coisas na nossa vida. Assim, José pediu aos seus irmãos que queria que os seus ossos fossem com eles, porque certamente o Senhor os tiraria dali e os levaria para a terra que havia prometido ao seu bisavô. Assim seja a nossa confiança. Senhor, ainda que os nossos dias terminem, eles vão terminar onde nós estaremos com a confiança que o Senhor um dia vai voltar e vai buscar a sua igreja, esteja ela ainda sobre a terra, ou esteja ela já no descanso, aguardando a sua volta. Nós encontraremos com o Senhor naquele dia glorioso e passaremos a eternidade juntamente contigo. Essa é a verdade, Senhor, que estava no coração de José e que ela esteja no nosso coração todos os dias da nossa vida. Amém. Oramos agradecidos e já pelas bênçãos que o Senhor há de derramar sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe você muito. Depois deixa aí seus comentários, deixa o que você acha dessa palavra. É muito importante ouvir você. Gostaria muito de estar compartilhando com você durante a semana. Aquilo que Deus for falando com você ao longo da semana, vai deixando a sua observação. Compartilhe esse link com os seus amigos, reparta esse vídeo com alguém. Nós estamos há muito pouco tempo, é a segunda vez que nós estamos aqui compartilhando a palavra com você e tenho certeza que se ela for abençoadora para você, será certamente abençoadora para muitos dos seus amigos. Até lá, segunda-feira que vem, 21h30, estaremos aqui e vai ser um prazer muito grande estar com você. Eu queria deixar aqui um alerta, tenho feito um trabalho nos sábados com o Instagram Família em Foco. É diferente do que nós estamos fazendo aqui. Lá no Família em Foco, eu tenho falado para as famílias, não uma palavra bíblica, mas famílias de um modo geral na sociedade, sobre relacionamento de pais com os filhos. Estamos construindo ali um trabalho para abençoar muitas famílias. Então, eu gostaria que você também participasse conosco lá. E aqui não, aqui nesse canal do Facebook nós vamos estar falando exclusivamente sobre a palavra de Deus. Tá bom? Deus te abençoe, meu querido. É um prazer muito grande estar com você aqui e que Deus abençoe o restante da sua segunda-feira e até segunda-feira que vem, 21h30, junto com o nosso Senhor conosco, trazendo a palavra para nós, tá bom? Deus te abençoe e aquele grande abraço. A paz.